O pastor Mirim foi desmentido pelo próprio mentor e confirmou que ele errou. Do meu mano Eukatsu, como sempre, Eukatsu que chegou a 20k. Meu Deus, o Eukatsu tá crescendo muito rápido, ele vai me passar, cara. Eu preciso voltar a postar vídeo no canal principal. Mas de qualquer jeito, vamos ver esse videozão do Eukatsu, família. Vamos entender que essa treta aí do pastor Mirim está muito em alta no momento, sabe? Eu estou querendo farmar umas pequenas views em cima de gente babaca na internet. Bora lá, família. 1, 2, 3 e já deixei meu likezinho. Bora lá. É um menino que errou, erra, como qualquer ser humano. Mas ele ama Jesus. Eu ponho um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar. Realmente não tem como fugir desse assunto. É um Essa bom semana na minha contraponto. For You de todas as redes sociais só aparece o pastor Ele Mirim. releu o início do superchat. Yuni, posso mandar um especial na aba. Gente, eu não reajo a música geek que tenha tipo uns mais de 5 minutos, porque fica muito tempo na mesma música, gente. Menos de 5 minutos de música, tipo, menos de 6 minutos eu vejo na live, gente. Mas se for, tipo, 10 minutos especial rap da Katsuki, todos os personagens, aí não rola, tá? Mirim, o Miguel, com vídeos sérios e vídeos até de meme dele. E é bizarro como esse menino revoltou geral. Não só quem era evangélico, mas também quem nem era religioso. E todo mundo ficou indignado com as mentiras que esse moleque contava e com tudo que ele andou fazendo. Porque assim, independente da fé de cada um, o respeito é meio que o básico, né? E quando alguém começa a brincar com a fé dos outros, usando isso pra enganar ou manipular, isso passa totalmente dos limites. Dando um resumo e um contexto básico, ele teve várias atitudes questionáveis, onde ele foi muito criticado por muita gente. Coisas como fingir que tava falando em línguas estranhas durante... Eu tô sabendo que ele falou com Deus em inglês, até onde eu tô sabendo. E eu tô sabendo que ele curou o Sanser, né? Não posso falar essa palavra no YouTube, mas ele cansou... Ele curou o Sanser de uma pessoa rasgando o certificado médico. Até onde eu tô sabendo é um bagulho assim. o culto, pedir quantias absurdas de dinheiro nas pregações, E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. falou que nasceu surdo e mudo e do nada acordou um dia falando e ouvindo, e quando foi questionado sobre o laudo provando que ele era surdo e perdeu o mudo, ele laudo. disse que só perdeu o laudo. Certeza. Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. Eu não achei esse laudo. Foi num podcast e Certeza deixou claro que que ele não tá falando aceitava a verdade. críticas de jeito nenhum. A mesma idiotice da pergunta do Off The King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta tira as câmeras da igreja. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. E ainda disse que Não tô curou o sabendo desse câncer de uma podcast. moça. Eu rasgo o câncer. É esse que eu tô... Ai, falou a palavra, paizão. Aí já era, né? Aí eu tô liberado, então. Eu filtro o teu sangue É, e eu laudo curo a médico. leucemia. Laudo E o mais médico. bizarro, ele diz, eu filtro seu sangue, como se ele tivesse curado as pessoas, sem nem mencionar o nome de Deus. E o pior de tudo é que muita gente achou que depois dessa profecia, Ele é essa feiticeiro. moça teria parado de fazer os tratamentos contra o câncer. E diversas pessoas questionaram se ela teria ido dessa pra melhor, fazendo assim a moça ter que vir a público. Então, mano, tipo, eu acho que por ela estar aqui gravando esse vídeo, ela deve estar bem. Mas, tipo, levando em consideração que ela tem acreditado ali, que ela tava sentada no chão rezando lá, falando, nossa, glória e tal, mano. Levando... A live caiu? Alô? Pá, a live tá on aqui pra mim, gente, tá normal. Gente, a live caiu? Pelo amor de Deus, tá mandando F aí no chat, tá de boa, né? Tá de boa? Mas voltando... Mano, se essa mina acredita que ela realmente foi de Vaz, quer dizer, que ela realmente foi curada, mano, meio que ele matou essa mulher, não matou? Tipo, ela vai parar de ir atrás do tratamento, porque ela vai achar que ela tá curada, e aí até aí o Sanser já estourou bastante, então, tipo, meio que ele condenou ela, né, meio que ele passou a mulher, né? Meio indiretamente. Pra se pronunciar falando que tá bem e que não parou com o tratamento. E ainda confirmou tá. que ela não foi curada. Eu Só sou a por moça pausa. do vídeo, né? Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta. Quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus e a nossa fé. O pronunciamento completo dela tá Quer dizer, não só Deus e a sua fé, né? Também tem a famosa medicina, né? Não é 100% de garantia, mas se você tem Sanser aí, existem tratamentos, tá, gente? Pelo amor de Deus, sempre vão atrás de... Tipo, não importa quanta fé você tenha, sempre vá atrás também de tratamento médico, tá? Pelo amor de Deus. Mas, que bom que ela não parou com o tratamento, né? Eu acho meio pai esse bagulho, eu não sei, provavelmente ele vai entrar nessa discussão aqui no vídeo, mas, mano, pastor TikToker é um bagulho que eu não entendo. Mas gravar o culto e postar cortes do culto em rede social é um bagulho meio expositivo, não? Tipo,
coisas que acontecem na igreja não deveriam meio que ficar dentro da igreja? Tipo, coisas que acontecem por Deus não deveriam ficar dentro da casa de Deus? Tipo, não deveria ser assim, tipo, postar em rede social e tal, não... Eu não acho que isso deve ser correto, né? Tipo, né? Teve um bagulho, eu queria muito depois ver essa treta das igrejas church, que eu fiquei sabendo que tá tendo essa treta aí das igrejas burguesas aí, que eu nem entendi direito o contexto disso aí, mas depois a gente pode ir atrás de uma próxima live, eu tô vendo essa live mesmo pra ver esse bagulho das igrejas church, mas tipo, é meio que essa vibe, né, de farmar dinheiro com view no TikTok por culto, tipo, eu acho isso meio errado, não, teoricamente? Tá nesse meu vídeo aqui, depois se quiser dar uma olhadinha. Mas voltando ao assunto, olha que bizarro, né? Como esse pastor mirim conseguiu se enfiar em tanta polêmica em tão pouco tempo na internet. Claro, a gente entende que ele é novo, que ele vai errar e que ainda tem muito que aprender, e isso faz parte. Porém, vamos ser sinceros, né? A culpa não é só dele. E se ele tá fazendo isso, é porque ele teve espaço, teve apoio e faltou alguém que corrigisse esse menino. E cadê os adultos nessa história? Cadê os responsáveis? O tanto que a internet tem falado o nome desse Miguel, até o momento os pais desse menino não se pronunciaram nem sequer uma vez. Pra mim isso é assustador, ele estando errado ou certo, Na minha igreja eles fazem live pro YouTube. True? Caralho, cara, não sabia. É normal a igreja fazer live pro YouTube, gente? Eu não tava sendo disso. Eu nunca assisti o Show da Fé, eu não sei o que é isso não, mano. Não sei, é o que? É um programa de TV que eles gravam culto? O que é isso? O pastor Mirim só tinha uns 14 anos, se eu não me engano. É, eu acho que ele tinha 14. Acho que eu vi no clipe lá que tava escrito que ele tinha 14 anos. Mano, eu não acho que nem que a pessoa poderia ser pastor com 14. Tipo, por que ele pode fazer, tipo... Por que ele pode subir no púlpito e falar lá? Ele tem 14 anos, gente. Tem gente de 60 vendo esse guri falar lá em cima do púlpito. Não tem não, mano? Pais protegerem ou acompanharem esse moleque sendo de menor é o mínimo, mas não, até o momento eles não apareceram e acredito que nem vão aparecer. Falaram que o pastor Marcinho era o pai dele, mas não, ele é apenas o mentor do Miguel. E aquela coisa, não dá pra jogar toda a responsabilidade pra cima de um menino de 14 anos, mas também não dá pra passar pano pra quem deveria estar cuidando e ensinando certo pra ele. Inclusive o mentor dele, o pastor Marcinho, fez uma entrevista e nessa entrevista ele fala umas coisas bem interessantes na vida do Miguel. E o senhor acredita que ele se espelha em seu ministério? Vamos lá. Primeiro que eu deixar uma coisa bem clara aqui, eu não respondo pelo Miguel. Eu respondo pelo ministério, pela igreja. Os pais do Miguel são responsáveis por ele. O engraçado é que a pergunta nem era essa e ele já foi falar. Tá tentando tirar o dele da reta, né, paizão? Esperto. Eu também tentaria tirar o meu da reta se eu pudesse. Na live eles gravam um culto. Mas eles gravam pra postar em rede social ou é só pra registrar? Porque eu entendo, tipo, antigamente eles registravam o culto em livro, agora eles registram em vídeo. Eu até entendo. Tipo, o meu problema não é gravar o culto, o meu problema é postar no TikTok corte do culto. Não, eu acho que essa é a questão, mano. Sim, é um programa de TV, só vi pra esperar passar os Simpsons. Só vi pra esperar passar os Simpsons, não sabia que tinha programa de TV de culto. Ad interessante, eu nem vi o que era o ad, mas... Yuni, não tem sorte. Mano, tá caindo muito ad atualmente no meu YouTube. Eu não sei porquê, cara. Eu vou ter que comprar o YouTube Premium mesmo. Falando que não era responsável pelo Miguel. Isso aqui já passa a impressão de que ele não queria se queimar com o Miguel, já tirando o dele da reta logo no começo, depois de toda a polêmica que aconteceu. Bizarro também, né, que nos cultos era ele e o Miguel, sempre juntos. Mas agora que deu toda a polêmica, ele tira o dele falando que não era responsável pelo Miguel. Tá certo que os responsáveis sempre são os pais, mas esses pais nunca se pronunciaram e aparentemente nunca vieram a público junto com o Miguel. Até no podcast lá, os pais dele não estavam com ele. Aí agora que deu toda a polêmica, o Marcinho acaba deixando bem claro que não é responsável por ele. Isso é no mínimo estranho. O Miguel compartilhou o seu testemunho que até os 3 anos de idade ele era mudo e surdo. O senhor conheceu o Miguel nesse tempo? O senhor sabe dizer se esse testemunho é verídico? Não conheci ele nesse tempo, mas eu conversei com os pais e os pais falaram sobre isso, sobre essa deficiência que ele teve. Foi essa informação, logo que quando saiu na mídia, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar aos seus pais. Os seus pais me falaram sobre isso, sim, que ele teve uma deficiência na fala e na audição. Eles chegaram a entrar em detalhe, como que foi, como é que foi o milagre? Não, porque o pai dele não é evangélico, né? Não entrou nesse detalhe. E mais uma vez falando aos irmãos, eu tô dando essa exclusiva ao Assembleano de Valor, até porque eu não sou responsável. Ele segurando a risada. Tutor legal
O cara tá tentando mandar um miguezão. Boa noite, Moraes. Tá vendo a treta do lado do Pastor Mirim que viralizou no TikTok aí, que tava curando o Sanser com reza e tal. Tamo vendo aqui que ele falava com Deus em inglês. É um bagulho assim. Também não tô muito por dentro também, não. Do Miguel. Tô falando como igreja, como pastor do Miguel. Até ele não se aguentou com a situação. Olha a cara dele, ele sabe que Ele não tá tem se nada a ver dedicando com a na pergunta. mentira. Acho que essa risadinha dele ali confirma que ele sabe que ele tá tirando dele da reta. A pergunta foi muito específica e ele só começou a se justificar que não era o pai do Miguel, sem necessidade alguma. A pergunta não era aquela. Isso fica parecendo alguma coisa do tipo, eu não sei de nada disso, quem sabe são os pais. E é até meio irônico, né? Porque os dois sempre estavam juntos. Ele é o mentor do Miguel. Como ele não conseguiria confirmar esse milagre se realmente fosse verdade? Ele até menciona que os pais do Miguel falaram que ele nasceu com uma deficiência, mas não entraram em detalhes. Isso é no mínimo curioso, né? Antes era uma verdade absoluta pelas palavras do Miguel. Milagre e ponto. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Mas agora a narrativa é, olha, ele não entrou em detalhes comigo, não sou pai do Miguel. Eu sei que ele não tem responsabilidade nenhuma, e é óbvio, porém ele, como mentor do Miguel, acredito que seja a pessoa mais próxima dele depois dos pais, certo? Então meio que não teria esse meio termo. Ou ele confirma que é um milagre, ou ele fala que o Miguel tá mentindo. Ele tá tentando não garantir nada e tirar o dele da reta, enquanto ele não ferra a narrativa do Miguel, né? Ele tá indo nessa luta de equilíbrio entre não ferrar o aliado, e caso o aliado se ferre, ele não se ferra junto. O cara é esperto, tá fazendo um jogo de xadrez, paizão. É muito estranha a forma que ele tenta tirar o nome dele da história quando isso é mencionado. Não sei vocês, mas passa a impressão de que o Miguel ele mentiu, e ele parece saber de algo, mas não quer confirmar pra não dar mais problema, usando a justificativa de que ele não é responsável pelo menino. Como é que foi o milagre? Não, porque o pai dele não é evangélico, né? Não entrou nesse Na detalhe. verdade, Como não tem assim nada não a entrou em ver. detalhe? Os dois pregavam juntinhos. Isso não faz o menor sentido. Até onde eu sei, é normal a igreja divulgar e contar milagres pro máximo de pessoas possíveis, e o próprio mentor dele dizer que não sabe dos detalhes é minimamente estranho. Nesse trecho aqui, o entrevistador faz essa pergunta. Temos visto nas redes sociais até pregadores em cima do púlpito do altar usando o nome do Miguel para tentar tirar alguma vantagem durante suas pregações, chamar a atenção. O senhor acha que na igreja está faltando mais pessoas com esse espírito de querer ajudar, como o do pastor Eliseu? E o pastor Marcinho fica Quem é falando por pastor longos Eliseu? 3 minutos. Porém, ele fala uma coisa interessante nessa parte. Veio de baixo, colocaram o vídeo que ele tem casa de 8 milhões. Não tem. É um menino que errou, erra, como qualquer ser humano. Mas ele ama Jesus. Pois é, veio a confirmação, o próprio mentor dele confessou que o Miguel errou. Ele não especificou sobre o que o Miguel errou, mas ele confessou que tem alguma coisa errada nessa história. Errar não é prova Famoso desculpa, mas já é quase uma desculpa de youtuber, né? Só fala, eu tenho amigos que são, né? Ele já tá construindo a desculpa antes da merda dar ruim. de escola é uma coisa, mas errar com o nome de Deus é outra coisa totalmente diferente. Quer dizer, não tem muito como você errar com o nome de Deus. Basta você... Então, eu fico tendo esse pensamento, tipo, esses padres que dá golpe, tipo, o Miguel, essa galera que dá golpe, que pede 10 mil pra brasileiro médio, assim, no púlpito e tal, mano, essa galera tem que ser ateia, né? Não tem como você não temer, tipo, a punição divina, né? Tipo, não temer ir pro inferno e dar esses golpes na igreja. Tipo, você tá cometendo o top pecados, né? Tipo, você tá usando o nome de Deus pra roubar dinheiro dos fiéis. Tipo, é o ápice do pecado que você tá fazendo, né? Teoricamente. Então, tipo, cara, você tem que ser muito ateu, né? Você tem que ser na certeza, no fundo dessa alma, que Deus não existe. Porque se você tem o mínimo de medo da existência dele, você não faria isso. Porque se o inferno existe, cara, esse cara vai pro 18º anel. Nem sei quantos anéis são 7, né, eu acho. O cara vai pro 7º anel do inferno junto com o Lúcifer, mano. Porque, porra, cara, não tem como você ser crente e fazer uma merda dessa aqui, mano. ser verdadeiro em tudo que você diz e pregar a palavra corretamente. Se você reparar bem, a pergunta era sobre as críticas que o Miguel vinha recebendo. Não tinha necessidade dele falar especificamente essa frase. É um menino que errou, erra, como qualquer ser humano. Mas ele ama Jesus. Parece que nem ele concorda com tudo que Miguel fez. Aquele menino só queria falar de Jesus. Foi afoito. Foi muito afoito. Mas ele tá aprendendo agora. Eu segurei ele. Ele tem pastor. E a igreja... Depois de roubar mais de 40 mil da galera do culto e viralizar no TikTok, agora ele começou a aprender, né? Agora ele tá com o bolso cheio de grana, agora ele tá aprendendo. Aqui ela tem regra, tem rédea. Se não tivesse, eu deixava ele do jeito que tava.
Mas é um menino que ama Jesus, ele ama falar de Jesus. Bom, nessa parte vocês podem reparar que ele tenta a todo momento suavizar a situação, falando que o Miguel tinha as melhores das intenções. Aquele menino Os melhores só queria falar de Jesus. Mas é complicado, né? Em contraste com isso, o Miguel no podcast solta que ele pode pedir 10 mil reais na oferta e que tá tudo bem. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Isso fica parecendo que Mano, eu acho meio merda essa exposição que gente muito nova tem na net. Tipo, eu sei que é foda falar isso, eu comecei a mexer, tipo, me adentrar na internet por conta própria com uns 8 anos de idade. Foi por aí, né? Que eu comecei a ver anime em sites meio One Piece das paradas, que eu comecei a... Tipo, eu não usava muito a rede social, só YouTube. Então eu não tava exposto a coisas tipo Facebook, Twitter, Reddit, 4chan, esses bagulho de estranho aí que tem hoje em dia, Skype, essas bagulho. Eu não tinha acesso a essas paradas, porque eu nem sabia que isso existia. Eu era mais o cara do Clube Penguin, o cara que ficava no YouTube vendo Resident Evil. Eu via anime em uns sites aí que com certeza destruíram o PC do meu avô, né? Que eu usava o computador do meu avô, não tinha um... Eu acho que ninguém com 8 anos de idade tem um computador próprio, né? Mas eu usava o computador do meu avô pra acessar esses bagulhos. E, cara, eu pessoalmente acho muito merda esse bagulho hoje em dia que tem, tipo, criança com essa exposição toda. Pô, o moleque tem 14 anos, com um vídeo de 8 milhões de views, em podcast com uma caralhada de gente vendo e julgando ele, ele no púlpito com uma galera olhando ele enquanto ele fala. Tipo, cara, deve ser... como é que fala? Deve ser meio perigoso, né? No mínimo perigoso esses bagulho. Então, sei lá, eu não acho que ele poderia subir lá no púlpito, pô. Eu não acho que um pastor de 14 anos tem direito de fazer pastor. Acho que pastor também deveria ser tipo, 20 anos pra cima tu pode subir no púlpito e começar a pregar. Porque com 14 você não tem nem responsabilidade do que você fala, pô. Tipo, você não tem nem como... Tipo ele no podcast, mano. Vocês viram, no podcast, eu vi um clipezinho dele no podcast. Tem um adulto que tava lá com ele só fica repetindo o que o adulto fala. Eu lembrei agora que eu vi uns cortes desse podcast. Mano, ele ficava só repetindo o que o adulto que tava com ele falava. Tipo, ele não tem nem noção das merdas que ele tá fazendo. Tipo, ele não sabe quanto dinheiro é 4 mil. Se eu quiser pedir 10 mil no púlpito, eu posso. Tipo, ele não sabe quanto é 10 mil. É nítido. quando é pra benefício próprio tá tudo bem, mas se alguma hora dá uma merda, olha bem pessoal, ele é só uma criança. Aquele menino só queria falar de Jesus. Foi afoito, foi muito afoito. Mas ele tá aprendendo agora. Afoito significa ousado e corajoso, mas nesse contexto ele tá minimizando o erro do moleque mas ele tá aprendendo agora. Ficou parecendo que ele confessou que o menino tava mentindo, mas ele quis usar uma palavra bonitinha pra minimizar a situação, em vez de admitir abertamente isso. Poxa, custava um pronunciamento do tipo, errei, fui moleque. Não é tão difícil assim não. Ainda mais vindo de uma pessoa da igreja. Assumir o próprio erro deveria ser o mínimo pro Miguel. Mas voltando na questão do suposto milagre que o Miguel recebeu. Onde ele nasceu sem tímpanos, sem cordas vocais. O que eu imagino que aconteceu é que ele usou meias verdades. Não existe um laudo, isso já dá pra assumir que é mentira mesmo, porém existem casos reais de crianças que nascem com problemas auditivos temporários, e com o tempo isso se resolve sozinho, naturalmente, e por essas crianças não ouvirem, elas consequentemente não conseguem falar. Eu pesquisei e isso é até meio que comum, existe uma condição chamada otite serosa. Ela é bem comum em crianças de 6 meses até 3 anos de idade, onde uma secreção gruda e fica acumulada no ouvido da criança, e isso geralmente causa uma perca auditiva temporária. E realmente, na maioria dos casos, ela só some sozinha com o tempo. Mas em casos específicos, ela pode precisar de cirurgia. Pelo que eu vi, isso não é tão raro assim. Afeta cerca de 40% das crianças e é uma condição meio que comum. Eu não tô confirmando nada, tá? Eu só procurei o sentido nas coisas que ele disse. Ele pode ter nascido com essa condição, ou pode não ter nada a ver com isso. Eu realmente... Ou ele pode ter dado um puta migué e convenientemente existe um bagulho. Mas, tipo... Eu, pessoalmente, agora que eu sei que isso existe, eu acho que talvez ele realmente tenha tido isso. E agora ele... É muito comum gente que conta as historinhas. Eu mesmo como um cara... Eu faço isso muito. Eu trabalho muito com esse bagulho de argumentação. Geralmente quando alguém mente, assim, pra uma pessoa, a pessoa mente, tipo... meias verdades, sabe? Pra uma mentira funcionar, você precisa botar um pouco de verdade nela. Porque aí você fala com mais confiança, sabe? Porque você lembra das coisas que você tá falando. Então, tipo, eu acho, pessoalmente, que esse guri realmente teve essa doença e tal, esse bagulho aí no ouvido. Melhorou, mas hoje em dia ele fala que ele, tipo, perdeu 100%, ele aumenta a história, sabe?
Não sei. Só os pais dele podem confirmar isso, mas eu não sabia que realmente existia essa condição. Então eu tô contando essa curiosidade pra vocês, caso vocês também não saibam. Então, assumindo que nessa situação uma criança não ouve, então ela não consegue também desenvolver a fala, por não ouvir. Isso tirando o óbvio, né? Porque ele disse que nasceu sem conseguir falar, mas nenhuma criança nasce já falando. Então pode ser que o Miguel... Eu nasci careca e pelado, não... tenha tido essa condição chamada otite serosa, que é realmente meio que comum e ela some sozinha com o tempo. Mas na hora ele acabou exagerando muito pra dar o testemunho e começou a espalhar que nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos pra dramatizar toda a situação e pra que geral acreditasse que era realmente milagre. Eu também vi esse comentário e me pareceu bem interessante. Com base no conhecimento médico dela, uma criança que nasce sem cordas vocais por uma condição genética geralmente teria problemas em respirar e engolir, além de não conseguir falar. Ela explica também que isso costuma vir acompanhado de outros sinais visíveis, como a deformação na orelha e surdez profunda, que seriam percebidos logo no nascimento e registrados até na caderneta de vacinação. Segundo ela, não precisaria nem de um exame para perceber isso. Então, se o menino realmente tivesse nascido assim, seria fácil notar, e ela diz, não precisa de um laudo para isso, ele tá mentindo e muito. Pelo jeito... Ah, true, né? Tem o bagulho do laudo, né? Que ele falou que ele perdeu. Ô, gente, você tem que ter um bagulho aqui, ó. Isso daqui é pra quem quiser mentir sobre laudo aí no futuro. A partir de 2002, se eu não me engano, é impossível você perder um laudo. Porque a partir do momento que a internet existe, tá tudo salvo na nuvem do hospital, ou sei lá, no seu arquivo pessoal. Então você nem precisa ter laudo. Se você for no médico e pedir essas informações, eles te passam. Então, tipo, qualquer doença ou condição ou cirurgia que você tenha feito de 2002 pra frente, tá 100% registrado. É impossível você perder um laudo, sabe? É impossível. Só avisando mesmo. Nem era necessário o laudo. Se ele pegasse a carteirinha de vacina das primeiras vacinações de quando ele nasceu, e lá já teria uma anotação sobre ele ter nascido sem as cordas vocais e sem os tímpanos. O Miguel, ele é um menino. Pode brincar. Ele tá falando que dar uma carreira. Ele sai. Mas o Miguel gosta de brincar, sorrir, vai no shopping. Miguel, pra você ter ideia, o Miguel foi no shopping com a gente a primeira vez. E essa é uma famosa jogada narrativa de arco de vilão, gente. Pra quem não sabe, é muito comum autores que escrevem histórias, eles tentarem humanizar o vilão depois de transformá-lo num vilão. Ou seja, quando o vilão ele tá no seu estado de desenvolvimento, onde o público odeia ele, começa o desenvolvimento de humanização do vilão, onde eles demonstram coisas como as ambições do vilão ou coisas humanas que ele faz. Talvez mostrar o vilão indo no shopping, ou ele com as filhas dele, ou mostrar que ele tem alguma causa para ele ser vilão. Isso é uma jogada narrativa de belíssima utilidade aqui entre esse belo autor aqui de historinhas, não é mesmo? Opa! Bela potencial, Vicente. Eu não vou entrar em cal no meio da live, gente. Para de pedir isso, pelo amor de Deus. Muito bem pelos R$2. Mas é isso, mano. Isso aqui é uma jogada narrativa muito esperta aqui desse mano aqui, construindo a narrativa do vilão, desenvolvendo o personagem, cara. Bela utilização do roteiro, meu querido. Ele conheceu a praia quando ele foi pregar em Maceió. Nunca tinha ido à praia. É muito engraçado ele tentando minimizar toda a situação. Miguel sai correndo pela igreja, gosta de brincar. Pode brincar. Ele tá falando que dar uma carreira. Ele sai. Agora ele está contando histórias. Isso aqui é o famoso uso do flashback, né? Onde ele cria histórias mais específicas para o espectador se relacionar com o personagem odiado. Isso vai ser utilizado, por exemplo, como o personagem do Akainu de One Piece, onde é mostrado ele em momentos casuais cuidando de flores, mostrando que ele também é humano, não apenas um capeta que transformou meu mano Ace em uma rosquinha. Entenderam? Uma bela jogada de humanização de flashback, tá bom? Bem jogado. Cacetada! Mas quando fala, Vicente, eu não vou entrar em cal com vocês, gente. Para de tacar dinheiro pedindo pra eu entrar em cal, gente. Eu não vou ficar mudando esse bagulho da live só porque vocês estão jogando dinheiro, gente. Também não sou tão comprável assim, gente. Mas o Miguel gosta de brincar. Poxa, que menino arteiro, né? Só esqueceu de colocar que ele também gosta de pedir ofertas em valores absurdos. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, por que pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho um revólver na cabeça de alguém, sobe no altar? O Miguel, ele é um menino. Pode brincar. E quando é criticado, ele não gosta de ouvir opiniões. Tem uma cara de vilão, mano. Ele parece muito um vilão que engana, sabe? Meio grift, meio aquele vilão do como é que é?
Cry Baby, Baby Cry lá, sabe? Esqueci o nome dele agora, mano, mas... esses vilão que é meio manipulador, sabe? Meio Light Yagami, meio Ayano Koji, sabe? Que a galera, todo mundo gosta dele no anime, mas só o protagonista sabe que ele é um vilão maligno. E aí, com o tempo na narrativa, a máscara do vilão vai caindo de pouco em pouco até ele ficar no estado mais deplorável possível. Ele tem a cara do vilão. Contrários. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Na hora de pegar o dinheiro é maravilhoso, né? Mas quando tem que assumir as consequências dos próprios atos, é só o menino que brinca e sai correndo pela igreja. Oh meu Deus, que coitadinho. Obviamente que eu não tô dizendo pra crucificar o moleque, mas ele assumir o próprio erro é o mínimo. Ou os responsáveis assumirem por ele. E não tentar minimizar toda a situação falando que ele é só uma criança. Não, mano, esses adultos não estão vendo a merda que esse guri tá fazendo. Tipo, eu sei que eles estão ganhando dinheiro com isso, mas eles sabem que eles estão fudendo esse moleque, né? Tipo... quando esse moleque crescer, ele tá muito odiado, assim. Tipo, talvez ninguém lembre quando ele crescer e tal. Porque isso daqui não é uma treta super popular, assim, tal. Tipo, tá meio em alta na internet. Mas, cara, esse guri tá fudendo a imagem dele com 14 anos, mano. Quando ele tiver 18, vai todo mundo odiar ele, mano. Na hora de pegar o dinheiro, ninguém reparou que ele era uma criança, né? Mas na hora que a responsabilidade bateu na porta, ele virou santo. Bom, de qualquer forma, o Miguel acabou sendo proibido de participar dos cultos como pastor. O próprio conselho tutelar foi atrás e ele até tinha largado a escola e só tava fazendo as aulas online. E ele realmente tava trabalhando como pastor. Né? Pra que escola quando você tá farmando 10k por mês também, né, paizão? Porra... Te garanto que essa é uma coisa bem negativa de se falar. Mas eu garanto que não vai ser a escola que vai te dar um salário de 10k por mês. E aparentemente ele estava até recebendo por isso. Mas agora o conselho tutelar apareceu e ele não vai poder voltar para as redes sociais. Bom, mas é isso. Se inscreve no canal para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. É um menino. Pode brincar. Olha a cara do capeta aí, ó. Muito bom vídeo, Katsu. Cara, eu não tenho muito mais o que falar aqui no final, porque eu falo muito no meio do vídeo. Mas, cara, essa daqui é a famosa treta, que nem foi com a sei lá, com a Bel para garotas. Essa treta, mano, expor criança na internet não devia ser tão aceitável, assim. Tipo, eu sei que eu sou o caso que se expôs desde muito novo e que acabou não ficando numa situação tão merda. Mas, mano, a chance disso acontecer é muito grande, mano. A gente é a primeira geração de pessoas. A gente não, né? Que eu já não sou mais da próxima geração. Mas essa geração do Miguel, da Maísa, da Larissa Manoela e tal, é a primeira geração de criança nascendo famosa, nascendo nas redes, nascendo nas telas. Gente falando de você, gente te expondo e tal. Cara, não existem exemplos ainda de pessoas no futuro que se ferraram com isso. Tipo, pros seus pais falarem, olha, não fica dando golpe na internet, que tal pessoa, essa tal pessoa não existe ainda, que tal pessoa se ferrou. Não existe essa tal pessoa ainda. Ele tá sendo exemplo. Quando alguém fazer merda no futuro, vão falar, ó, não fica dando golpe na internet, que o pastor Miguel Mirim tá todo fudido hoje em dia, sabe? Tipo, essa é a merda de hoje em dia, sabe? A galera que tá crescendo muito jovem atualmente na internet não tem um exemplo de o que não pode fazer. Então, sei lá, eu acho que você devia começar a poder realmente postar coisa na internet. Postar, não usar, sabe? Mas postar mesmo coisa na internet. Ter um TikTok ativo. Fazer dinheiro com o TikTok. Com uns 17, 18 pra cima, assim, sabe? Sei lá, eu acho que 14, 13 é muito novo ainda pra poder fazer essas merda, mano. É muito irresponsável ainda, mano. É isso. Toma a garota da bicicleta. Dê o like aqui no React. Papapum, se inscreve no canal. Me ajude a monetizar. Bom.